Respiração. Capítulo 5. Livro Técnica Vocal para Coros. Autora Helena Rou Coelho. Narração Marcel Silva Garrido. Na conceituação fisiológica, a respiração é um fenômeno vital, espontâneo, de caráter ativo-passivo, realizado automaticamente pelo movimento do diafragma e dos músculos intercostais, respectivamente. Movimento cuja origem está no cérebro. Devido à posição bípede e vertical, habitualmente o ser humano abandona o esquema abdominal intercostal ou costodiafragmático e adota o esquema torácico clavicular, mais desgastante e responsável por muitos males, tais como cardiopatias, problemas posturais, disfonias, ansiedade e comprometimento do autocontrole. O movimento correto do pulmão para boa respiração vocal precisa ser tridimensional, e não apenas antero-posterior, como a maioria das pessoas sujeitas a muitas tensões realiza. A inspiração natural começa de baixo para cima em nosso corpo. Isso resulta primeiro em expansão abdominal e intercostal, devido ao abaixamento do diafragma, e apenas depois na expansão antero-posterior do tórax. Durante a respiração, ocorre uma troca de gás carbônico, CO2, que está no sangue, por oxigênio, O2, vindo do ambiente. Quando falta oxigênio no corpo, e até para que não falte, o cérebro dá ao diafragma a ordem de contrair-se e sugar o ar para dentro dos pulmões, no movimento de Foley ou êmbolo, chamado de inspiração. Este movimento de sucção é parte do sistema nervoso vegetativo e ocorre independentemente da nossa vontade ou do nosso pensamento. A inspiração segue-se um instante de repouso, chamado repouso inspiratório, para em seguida dar-se a expiração. A expiração é um movimento de expulsão do ar devido à pressão do diafragma, retomando a sua posição de repouso para cima. Quando o diafragma está alto, dá-se uma pausa expiratória, a qual só é alterada mediante nova ordem do cérebro ao diafragma para que se contraia, provocando nova inspiração a partir da qual inicia novo processo respiratório vital. Assim sendo, poder-se-ia afirmar que o corpo humano, além do pulso cardíaco, tem um pulso respiratório. À semelhança dos movimentos cardíacos de sístole e diástole, o diafragma realiza uma pulsão contínua de bombeamento, neste caso de ar, para dentro do corpo por controle vegetativo. O ato de cantar interfere pela ação da vontade sobre a continuidade e regularidade espontânea desse pulso respiratório, o que traz consequências para o funcionamento geral do organismo. O grande problema da angústia respiratória dos cantores não está na falta de ar, mas em sua utilização errada. Segundo Gomes, o problema para quem canta não é a inspiração, mas a expiração. Em primeiro lugar, afirmar que o problema do cantor não é a inspiração significa internalizar a confiança de que o ar succionado por estímulos vegetativos, o reflexo respiratório, é sempre suficiente, e a certeza de que a quantidade de ar necessária para viver é menor do que normalmente se pensa. A propósito, a maioria dos erros respiratórios se dá por excesso e não por falta de ar. A tranquilidade com relação à garantia de suficiência de ar é realmente fundamental para quem canta e deve ser trabalhada através de exercícios respiratórios e de constantes reflexões. Em uma inspiração correta, o procedimento não é buscar o ar, mas permitir que ele entre nos pulmões devido à elasticidade na região do diafragma, a abertura da glote e vias aéreas superiores e postura correta.
Quando alguns desses passos não acontecem, ocorre um descontrole de pressão, e é esse descontrole que causa mal-estar e ansiedade que perturbam e até impedem o canto. Em segundo lugar, afirmar que o problema do cantor é a expiração nos leva a concluir que, não sendo a quantidade de ar o importante, torna-se ainda mais relevante a questão da utilização deste, isto é, por quanto tempo ele permanece em repouso respiratório dentro do corpo. Ao mesmo tempo em que o ar é reserva vital, é também empregado para produzir a pressão necessária para a produção e projeção do som. Essa pressão é controlada pelo movimento do diafragma. Conforme vimos anteriormente, na respiração vital, após o repouso inspiratório, o diafragma sobe e empurra o ar para fora. Na respiração vocal, esse retorno espontâneo precisa ser dominado e controlado. À medida que o pulmão desinflar, o diafragma sobe e a força elástica expulsiva das paredes abdominais diminui. Na manutenção de pressão regulada e sustentada necessária para o canto, a diminuição progressiva da pressão expiratória do diafragma deve ser, em termos teóricos, inversamente proporcional à pressão do impulso do abdômen no mecanismo dinâmico de compressão. No entanto, Gomes chama a atenção para o fato de que, na expiração, a força elástica de expulsão excede a pressão necessária para a fonação. A partir disso, devido à potência excessiva dessa força impulsiva, apenas a força de empuxo da musculatura abdominal não é suficiente para frear a elasticidade retrátil dos pulmões e costelas. Neste preciso instante, é o próprio diafragma, com sua particularidade de relaxamento retardado, que na respiração vital se evidencia como repouso respiratório, que freia a expulsão do ar. É justamente sobre esse retardado diafragma e sobre o ponto máximo de distensão da musculatura abdominal que deve sobrevir a concentração e a vontade do sentido de extrapolar a amplitude dos dois movimentos, estabelecendo conscientemente o apoio. Durante a expiração, o pulmão está alto e retraído, e a parte periférica ao redor do diafragma se junta e adere à parede do tórax. Na inspiração, o diafragma se contrai e se separa das costelas, abrindo espaço para os pulmões em expansão tridimensional. Os espaços preenchidos pelas linguetas pulmonares cheias de ar, chamados de sinos costodiafragmáticos, fazem aumentar o diâmetro do baixo tórax. A contração e o rebaixamento do diafragma empurram o conteúdo abdominal, que acaba por projetar o ventre para frente. Ocorre que o diafragma, sendo um músculo sobre o qual a vontade não exerce controle direto, precisa ser atingido indiretamente pela intervenção de seus antagônicos, isto é, a própria musculatura abdominal e intercostal convencionalmente educada para a obtenção do apoio. Segundo Gomes, o apoio é considerado uma experiência subjetiva, sem um conceito claro na bibliografia e sem pesquisas que visem demonstrá-lo cientificamente. É evidente que tal posição em muito tem contribuído na tentativa de legitimação do hermetismo no ensino do canto e na exacerbada valorização do talento. Tal fatalidade conceitual deve ser resolvida, pois tudo o que pode ser aprendido precisa encontrar meios de ser ensinado. E não é diferente com o misterioso apoio. É o próprio autor, entretanto, quem aponta um enfoque cognitivo. Segundo Gomes, 1980, a sensação de apoio tem duas origens. Uma é a concentração de todos os músculos que interferem na projeção da voz, tanto expiratórios quanto laríngeos. Outra é a acomodação das vibrações da coluna de ar que sai da glote sobre as paredes das cavidades de ressonância,
especialmente contra o palato ósseo e rinofaríngeo, que pela maior dureza de suas superfícies recebem as variações com menor amortização e as refletem melhor. Ao que parece, um grande entrave para facilitar a aprendizagem do apoio, se não do canto em geral, é a impressão de terminologia. Neste trabalho, propõe-se a primeira ideia como conceito de apoio, mas amplia-se a ideia de contração de todos os músculos de Gomes, com a ideia da eutonia muscular proposta por Prosser Bitterlich e Gerda Alexandre. Eutonia é um neologismo que define o estado de tonicidade muscular em que a tensão é agradável e elástica, dando ao músculo um estado de prontidão para a finalidade a que se destina. Apoio, portanto, é o controle elástico e consciente da força retrátil passiva e espontânea do movimento de elevação do diafragma ao prover a respiração e é conseguido pelo domínio dos seus antagônicos, os músculos abdominais e intercostais, com a finalidade de manter o equilíbrio da coluna de ar e aplicá-la à fonação. Quando em postura correta, o apoio segura o diafragma para baixo e, analogicamente ao que acontece a outro êmbolo qualquer, o ar é mantido dentro do corpo. Esse ar fica localizado nos pulmões, mas se a respiração for realmente profunda, traz a sensação de um corpo aéreo que vai da bacia à faringe, formando a chamada coluna de ar. É essa coluna que, se movendo ora para cima, ora para baixo, controlada e mantida pela eutonia muscular, vai trazer consistência e maleabilidade ao som emitido. Como foi dito anteriormente, a respiração é um fenômeno vital ativo-passivo, isto é, na respiração vital, os pulmões se enchem de ar, como se fosse um balão de borracha por um movimento muscular ativo e se esvaziam por um movimento passivo e elástico. Como a fonação é uma função ativa projetada, sustentada e alimentada pelo movimento respiratório passivo e elástico, Gomes salienta o flagrante desconforto funcional e fisiológico entre a respiração vital e a respiração local, o que implica afirmar que a anatomia respiratória e a vocal, não sendo em origens adequadas para a fonação, carecem de aprendizagem específica e cuidados no treino. Os procedimentos de ensino-aprendizagem desse controle respiratório variam muito. Para Prosser Bitterlich, o domínio da respiração reflexa se dá através da utilização de consoantes fortes e através de uma fala sincrônica com acentos móveis. Esta última deve estar associada a situações e textos emotivos, decorrentes e aplicados a acentuações tônicas das palavras e das frases criadas como exemplo. De fato, espontaneamente, a intensidade do apoio é diretamente proporcional às inflexões tônicas do que está sendo falado ou cantado. No entanto, se isso parece promissor em relação à fala, não resolve a angústia respiratória do canto, que resulta principalmente do tempo consumido para a emissão. É sempre mais fácil disfarçar uma inspiração numa frase falada do que numa frase cantada. Dessa abordagem, é interessante extrair as associações feitas com a emoção, pois o conhecimento e controle das próprias emoções tem relação direta com o domínio respiratório e com a aplicação de consoantes duras para a estimulação do impulso de apoio. Os demais procedimentos de ensino-aprendizagem utilizados nesta proposta são sugeridos por Hofbauer e selecionados à luz das ideias de Gomes. Esta abordagem propõe um encontro direto com a situação-problema, isto é, os estudos são isolados e trabalhados como padrões e a aplicação dá-se diretamente sobre obras e repertórios. Os princípios básicos da respiração nesta abordagem de educação vocal são: primeiro, o exercício da respiração vocal precisa iniciar pelo restabelecimento da respiração vital natural e segura. Segundo, a inspiração deve ser feita pelo nariz sempre que possível.
e deve ser o resultado do movimento de sucção do diafragma. A inspiração realizada corretamente é rápida, sem ruídos e com o máximo aproveitamento de pequenas quantidades de ar. Terceiro, o apoio é adquirido mediante o trabalho consciente de estabelecimento da eutonia muscular na associação entre procedimentos da educação postural e respiração. Por fim, o canto se realiza no prolongamento da pausa expiratória possibilitado e mantido pelo apoio.